Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui reinam como todos vós. Apenas distinto da capacidade da visão de encarnados desta terra, de que os impossibilita de ter a visão de todos estes seres que aqui reinam. Isso diz respeito que quanto mais o milagre visual, que quanto mais o milagre da capacidade de sabermos onde estamos e do prognóstico de tudo o que significa esta vida, através desta cadeia de possibilidades que diz respeito a um órgão. Então saibam todos vós, o que é mais propício entre todos nós, dentro deste distintivo, é que aqui reina um ser da natureza humana e espiritual, como todos vós, indiscutível, seres da natureza humana e espiritual. Como podemos ter outro distintivo do que não ser um ser da natureza humana e espiritual? Ou podemos dizer que é um ser da natureza humana, e apenas no condizente de um ser da natureza humana, diz respeito que vamos falar de uma casca. E do que poderíamos espiritual, que vamos dizer o proveniente que faz a capa existente. Isto sois todos vós. Somos todos nós, deste reino invisível a vossos olhos, de que temos a casca, e temos o que faz a eficiência da casca tornar-se existencial. Então felicito-vos, felicito a todos os que estão aqui, felicito a todos nós, que neste grande exército que podemos tratar do que felicitamos-nos, e somos existenciais, estamos reinando aqui, de outro modo, não seriam existenciais, nem estariam reinando aqui em nenhuma parte de qualquer parte, mas estão reinantes. E como estão reinantes aqui, neste condizente que acabamos de tratar, bem-vindos todos nós mais uma vez, e que toda eficiência entre nós é demonstrar que não há nenhuma superioridade possível dentro dos conformes de todos os milagres, de todos os fundamentos, e de que fora disto a discussão humana é infindável, e de tudo o prognóstico de que aqui é um pouco maior do que outro, que diz respeito lá fora, neste grande mundo lá fora, que diz respeito aqui é grande, lá neste grande mundo lá fora, diz respeito que isto é insignificante, absolutamente insignificante, no fundamento deste reino e no fundamento de todos os reinos. Porque este insignificante não fará valer nada, absolutamente nada, do que a definição e daquilo que dentro do fundamento absoluto sois mortais. Quer dizer que este diferencial entre um e outro, tão minúsculo, não poderá dar validade ou invalidade à própria mortalidade, ou ao próprio nascimento, dentro de uma regência imaculada. E essa regência imaculada, dentro de um fundamento imaculado, que diz respeito que é uma fonte de milagre, quer dizer que do invisível tornar-se visível. Então podemos dizer que todos os olhos das máquinas que podem ver lá dentro dos órgãos, poder dizer que não é, que lá dentro de onde possa se ver, aquilo que algo em princípio, em conjugação do princípio, foi crescendo e ficou grande.
que este crescendo e crescendo ficou grande, nenhuma máquina possibilitaria realizá-lo. Então quer dizer que do princípio do bem pequeno, que não é tão bem pequeno, é o tão bem pequeno aos nossos olhos, porque podemos ser gigantes de minúsculos. Dependendo dos olhos que se vê, somos menores do que o menor verme. E dependendo dos olhos que se vê, somos bem grandes. Então isto tudo é discutível. Mas estamos num reino aqui onde existe a possibilidade daquilo que não é discutível. Então podemos entrar no reino do que é discutível, desta possibilidade, desta manifestação aqui, de que poderia ser discutível da possibilidade da verdade, da não verdade, do conseguinte da verdade, de que poderia ser tudo isto. O que pode e demonstra essa possibilidade? Significa que esta possibilidade tem a sua própria demonstração. E essa demonstração que está e estará entre nós, faz-se possível demonstrar. Então, algo muito intrigante para todos nós. Então, sempre ouvimos tratar assim, que Deus Todo-Poderoso, que pode fundar os céus e a terra. Como poderíamos ver, estamos distintos, olhando para o Senhor Deus Todo-Poderoso, que fundou, que criou os céus e a terra, e tudo que porventura estariam lá dentro. Será que é algo distinto que está vendo isto? Como poderíamos dizer isto com naturalidade? Como todos tratam disto? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que inclui nos céus e na terra, e de que inclui em todos os universos, e de que inclui em tudo. Então, vamos senhorear algo. Que tamanho podemos nos distinguir e nos fazemos facultar algo tão grande que podemos tratar do Deus Todo-Poderoso, de que criou e sustenta os céus e a terra, e todos os seus provenientes. E diz respeito que podemos ser este que trata é um alienígena, que fora do reino de Deus, fora do reino de Deus, que fabricou, que fundou, que sustentou todos os universos. Dentro disto estamos afora do reino de Deus e que somos, mais uma vez, um alienígena, não um alienígena de outra faceta de vida em outros planetas ou qualquer outro modo que seja. Então somos os alienígenas da criação. Não é intrigante isto? Então o que faculta ao ser da natureza humana e espiritual tratar-se como um alienígena da criação, tratando do Deus Todo-Poderoso? Então vamos dizer do alicerce disso para todos vós, muito simplesmente. Tudo que se manifesta, absolutamente tudo que é manifestável, faz-se sustentá-lo, faz-se criá-lo, faz-se criá-lo, faz-se sustentá-lo, dentro de todos os seus provenientes, que quer dizer, todas as entradas possíveis que faculta naturalmente, tão simplesmente para todos aqui, das faculdades da natureza humana e espiritual, todos. Todas elas são discutíveis, não são, mas as faculdades não. Podemos dizer a qualidade do pensamento, podemos dizer de onde vem o pensamento, podemos dizer se vem do cerebelo, da parte central, da parte direita do cérebro, podemos dizer tudo isso. E podemos dizer também que não há aquilo que possa produzir um pensamento. Quer dizer, naquilo que sustenta o cérebro, naquilo sustentador do cérebro, faculta a potência da capacidade mística, da capacidade impossível de sabê-la, de pensar apenas deste
pequeniníssimo fundamento da qualidade de natureza humana e espiritual, que sois todos vós, e principalmente saibam, não são apenas correligionários do portal da ficação nesta estadia de encarnados, há centenas, centenas e milhares de seres desencarnados, condizentes a esta estadia deste pórtico, agora como convidados como todos vós. Mas há uma diferença só, há um assertivo para cada um que está aqui invisível aos vossos olhos, quando desperta em totalidade, sabe que está proveniente e sabe que ainda está em trânsito, mesmo que sua capacidade existencial nunca termine, mas está em trânsito. Porque não poderia dizer assim, agora quero morar no Oceano Báltico de Marte, Vênus, Plutão ou de qualquer outro. Não há nenhuma possibilidade. Toda esta trama de um ser da natureza humana e espiritual nesta orbe está sobre a circunstância de ida e vinda. Então, esta diferença é muito grande. Então, quando este ser que tornou-se fantasma, porque um dos mesmos fantasmas, que daqui a pouco serão todos vós, espíritos, invisíveis, trazem as mesmas impressões. E as impressões e todas as suas ligações estão sobre este trâmite desta orbe. Este trâmite desta orbe tem a formatação de milhares e milhares de anos que estes seres da natureza humana e espiritual estão aqui em expiação. Então, eles não estão aqui para fazerem piscinas agradáveis, estão em expiação, queiram, não queiram. Façam de todo o possível, de toda a tecnologia, de tudo que possam, estão em expiação. De outro modo, não estariam, ou estariam a trabalho. Estar a trabalho significa que quando não necessariamente preciso estar em expiação, existe algo, pronunciar algo dentro de seu dom específico, daquilo que ele poderia transitar mais uma vez no trâmite, no trânsito dos encarnados, civilizatoriamente encarnados hoje. Dentro desse civilizatório, parece que é inacreditavelmente gigantesco aos vossos olhos. Porque fora dos nossos olhos é insignificante como um ninho de formiga. Absolutamente nada. Nada. Um pequeno ninho de formiga. É todo esse civilizatório que estão. E em todo esse civilizatório que estão, e no pronunciado de todos os fantasmas e espíritos, há uma cadeia entre peso específico de luz e escuridão, entre atmosferas e campos de vida e atmosferas, campos de vida e atmosferas, de que caberia 100 vezes mais de habitantes no universo do espírito, da natureza humana e espiritual, porque é infindável. Então a ideia de espaço e daquilo que cabe aos encarnados, não aos desencarnados, porque não tem fim. Apenas na circunstância desta orbe. Então a circunstância do sem fim é inacreditável. E daquilo que contém em nós a impressão que somos grandes, que esta civilização é muito grande, com todos os seus satélites, com todas as suas capacidades de visitarem até outros planetas. É insignificante como um brinquedo de criança, que pega na mão um brinquedinho e fala, olha, aqui está uma estadia de ir para Marte, Vênus, Plutão e todos os demais. Então o critério de grandeza que temos é altamente relativo. Quando temos a revelação disto, tudo muda. Então todos aqui, como da natureza humana e espiritual, tem algo que vem por de presente, como tudo, a capacidade de sonhar, podem dimensionar o sonho, podem dimensionar por polegadas, por centímetro, por metro quadrado. Podem dimensionar uma atmosfera de um sonho. A atmosfera de um sonho, que tamanho é? Então, se numa atmosfera do sonho
do sonho de cada um, e lá ficarmos, porventura seja uma atmosfera, porque de madrugada houve algo que o coração parou. Poderiam conceber a dimensão e o tamanho daquilo? Poderiam conceber a solidão que pode ser aquilo? E sabermos que aquilo não existe nenhuma bússola ou nada que poderia dizer, olha, caminha por tantas léguas e depois desce, depois suba e depois faz. Não existe. Quer dizer que entre atmosferas, entre reinos e atmosferas. Então poderia dizer assim, todos vós, para Eurípides Barçanufo, que aqui se apresenta para tratar com todos nós. Com muita alegria, com nenhum sacrifício, desde que esteja tratando do que é absolutamente simples e desde que estamos tratando de fundamentos. A discutibilidade não cabe aqui e não cabe em qualquer reino onde haja seriedade e humildade perante o Criador. A discutibilidade é conversa de esquina em todos os âmbitos possíveis. E é uma utilização da capacidade do verbo. E a capacidade do verbo é de manifestação do verbo, que não tem limite. Então, tudo não tem limite. Somos agraciados com tudo que absolutamente não tem limite. Tudo é sustentado. Por acaso está sendo sustentado esta expressão? Está sendo sustentado este que é intermediário de Eurípides Barçanufo, está sendo sustentado Eurípides Barçanufo, sustentado com a competência da expressão, que também é sustentada. Eurípides Barçanufo não realizou esta obra em algum lugar escolhido para protagonizar o verbo, a manifestação do verbo e o que sustenta o verbo. E toda expressão possível ganhamos de presente. Pegamos isto e falamos, é meu. O outro pega, é meu, o outro pega, é meu, o outro pega, é seu, e tudo aquilo. Então, no reino da discutibilidade está por todo este reino lá fora. Então, escolhemos um reino bem pequeno, onde não há esta discutibilidade, mas sim o encargo de simplesmente ter a revelação do simples e do fundamento. E Eurípides Barçanufo está tratando de que, quando da natureza humana e espiritual consigo mesmo, de que tem a feitura do que recepciona de graça, está o equilíbrio, está a lei, está a justiça, está a competência da direção. A competência disto diz respeito que pegamos de graça dos animais desta terra, porque eles sabem de direção, naturalmente, eles sabem da direção de onde há água, onde não há água, sabem de competência absoluta, onde termina o seu reino e onde não é o seu reino. Herdamos de presente na confecção de nosso organismo. E ganhamos de presente também o instinto. E herdamos de presente o cio, que também é dos animais. Mas portentosamente na natureza humana e espiritual, podemos fazer do cio 1000 vezes mais. Aí é uma competência que trazemos de outras partes, porque nenhum animal tem 1000 vezes mais cio do que precisa. Então estamos falando de fundamento. Vosso organismo foi feito para suportar o peso atmosférico. Foi feito para suportar o que diz respeito a tomada de forças desta orbe e deste planeta. No ponto que possa existir por um período, desde que possa nascer, e tudo isso mortificar até o ponto que não dá para ficar mais. Tudo isto é o fundamento. Então não estamos discutindo, porque tudo isto é um fundamento. E não preconizamos fundamento como comportamento. Fundamento é fundamento. Comportamento é discutível. E por assim dizendo, daquilo tudo que tratamos, quando olhamos para a Terra como observatório máximo do micro ou do macro, é algo que é uma manifestação. O micro quer dizer que o atômico é uma manifestação.
O celular a célula é uma manifestação. Bom, não é visível aos nossos olhos, mas é visível aos olhos que amplia da capacidade humana de realizá-lo. Então, tudo que é visível e tudo que se manifesta é sustentado. Sendo que isto é o fundamento máximo crístico, sendo que todo o que é o sustentador jamais é manifestação. Quer dizer que entre todas as manifestações, a sustentação da manifestação. Isso que estamos tratando significa que tem a visão de milhares de anos de seres que já ouviram, notaram e souberam. Isto está das literaturas místicas, iniciáticas e por aí afora. Então quer dizer que Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e as terras, e que tem alguém alienígena aqui falando disto, falando de Deus do céu e da terra, quer dizer que este alienígena ficou alienígena da verdade. Então este Deus Todo-Poderoso, que manifesta a possibilidade deste ser existir, deste ser se manifestar, que traz um invólucro daquilo que está manifestado, o sustentador que faz deste manifestado se manifestar. Por acaso, Eurípides Barçanufo se incluiu na criação e não teve a pólice de algo tão grande que trate de Deus Todo-Poderoso como que aquele que criou os céus e a terra. Neste alienígena está a Gênese. Nos distanciamos, ficamos alienígenas, aí alienígenas vai para aquela terra e vai lá trabalhar bastante, porque executa a obra do engano, trabalhe muito, execute a obra inútil, faça a possibilidade de um ser ficar maior do que o outro. Dentro do edifício externo, como um grande imperador, dentro de sua capacidade, como de um grande rei. E de que ele simplesmente se manifeste e é grande, porque existe todos os súditos aos milhares, de outra forma ele seria o grande do quê? Tira todos os súditos, todos os escravos. E este rei senta sozinho, ele é rei. Então ele é rei através de algo externo e fica grande através de algo externo. E de que tal? Sabemos da probidade de que viemos para esta terra, um por um, para sermos reis, porque ganhamos todos os tesouros possíveis, existenciais e tudo mais. E ganhamos o reino da provisoriedade, de caminharmos entre campos de vida. Somos reis, porque dentro daquilo que se manifesta em nós, daquilo que é um milagre, pegamos o milagre e fazemos dele nada. Quer dizer, pegamos o milagre e fazemos dele nada. Ou algo que pisamos em cima como um tapete sujo. Então, o fundamento Cristo é que seremos reis sem súditos, sem escravos. Sem sermos maiores, que numa coincidência de nossos pensamentos, podemos dizer que ele, em um período de que pudesse estar avantajado um pouco mais, e podemos, através dele, ficarmos algum tipo de rei na nossa vida. Então, Eurípides Barçanufo está tratando do espírito, da natureza humana espiritual, do existencial, da mortalidade, da encarnação, que sois todos vós. Então, para muitos seres de outro campo de vida, quando olham estes encarnados, ficam abismados. Meu Deus, como pode seres existenciais estarem daquele modo encarnados naquele planeta, daquele modo?
fazê-lo quase que extinguir, exterminar, devorar, devastar, fazer da entrada da lei do modo que quisesse, extirpar, acabar o fundamento da lei, o fundamento da justiça e tudo mais. Lei e justiça não foi invenção civilizatória, não foi invenção do homem, que depois ele foi ficando mais esperto, mais inteligente, e ele falou, agora está fundado que existe a lei e a justiça. Não. Em toda a capacidade humana que sim, do encontro da capacidade humana mais minúscula possível, que esteja totalmente apartado do que se diz de civilizatório, então um pajé rege a lei e o cacique rege a justiça, ou o contrário. O contrário. Mas a lei existe em tudo o que é possível. Então não inventamos a lei. A lei faz parte do conjunto da obra da natureza humana, espiritual. Recepcionamos algo e de que ela se manifesta como lei e vira um tapete a qualquer, vira um tapete como qualquer outra coisa neste mundo. Um nada. A lei, ora a lei, e de como podemos tratar dela. Desde um ser da natureza humana e espiritual que está vindo para esta terra, no útero, ele tem a concepção da lei e da justiça dentro do seu próprio compartimento, dentro do próprio nascimento, dentro do seu próprio crescimento. E tem todas as competências instintivas, básicas e fundamentais. Traz consigo, porque existe uma entrada do Criador, do que manifesta. Como uma máquina, qualquer máquina, que tem algumas entradas principais, de que ela se torna uma máquina. Tira uma entrada, ela não é mais a mesma máquina. Tira outra entrada, também não é mais a mesma máquina. Ela só tem uma totalidade máxima da intenção, desde que todos os seus apartes funcionem em totalidade. Então podemos falar de um equipamento do que é justo e dentro da lei. De outra maneira, trabalharia de forma que não compensaria qualquer ato ou manifesto da própria máquina. Então transferimos a própria lei e a justiça para uma máquina, para toda a conveniência deste lar, deste aposento e tudo mais. E que coincide também que existe uma direção. Quer dizer que o que nós estamos tratando? Aquilo que fazemos um tapete pisando, falando, cuidado, é milagre, cuidado, é milagre, cuidado, é milagre, cuidado, é milagre. Estamos pisando no próprio milagre, daquilo que recebemos como um tesouro especial. O tesouro do tesouro, de todos os tesouros. Depois o resto é insignificante. Então saibam todos vós que tudo está guardado. Tudo que é devastado, o homem jamais o devastará por completo, porque está guardado sua matriz. Tudo está guardado sua matriz. E no momento do que está guardado esta matriz, poderá vir para esta terra no momento que quiserem. Então, toda a capacidade que nós temos de devastar é que devastamos a nós mesmos. Toda a ciência legal, na pólice mais atual possível, porque nós compartilhamos de tudo. Então existe o aporte daquilo que possa ser guardado para sempre. Que possa dizer da Gênesis, se trata do gen, do fundamento do fundamento, do fundamento de todo o fundamento. Esses que trouxemos de graça e é sustentado, apenas podemos observá-lo, falando, nossa, agora entendemos o que significa a genética. Tudo que advém,
tudo que advém deste tesouro real absoluto. Aí podemos notá-lo, sabemos como funciona, e depois disto e disto, na capacidade que somos sustentados para tudo. Nada se faz do nada para algo que possa se manifestar. Podemos reunir apólices de todas as maneiras possíveis. Podemos acertar muito e errar muito. Apenas isto. São minúsculos nada nesta grandiosidade da criação, incluso que somos a própria criação, incluso que quando expressamos assim, saiba, somos sustentados por algo que não tem fim nem começo e nunca terminará. Constantemente, não é algo que veio, plantou uma azeitona em nossa garganta e essa azeitona vai se fazer para sempre. Como o nascimento e a mortalidade é absoluta. Quando, neste caminho inverso, de que precisamos multiplicar conhecimentos, no caminho inverso disto, de que pouco importa acumularmos conhecimento, porque quando acumulamos conhecimento, geramos uma competência ao contrário, de gerar em nós mesmos que nosso reino está acima da cabeça só. O demais não importa. Quando fazemos o caminho de volta, por princípio, quer dizer que tudo que é iniciático, tudo que é fundamento, em todas as séries de iniciações, é o retorno, retornar para a fonte, retornar para o fundamento. Quanto mais nos distanciamos, mais subdivide-se e mais a capacidade de totalidade desaparece. E ficamos grandes através deste grande mundo lá fora, ou ficamos pequenos. Quer dizer que é muito minúsculo. Um ser humano da natureza humana, espiritual, estar espiando, passando necessidades fundamentais e básicas do organismo, estando com fome, com sede e tudo isso, é insignificante ou a mais de todo o milagre que já é. E sempre vemos a necessidade como ausência de milagre ou não. O milagre é o seu existencial, é a sua possibilidade de trânsito entre vidas. Este é o milagre. A mortalidade deste é tão mortalidade como qualquer um aqui, ou talvez às vezes mais, porque muitos estão vivos e agora muitos já não estão mais do que se diz vivos, estão em trânsito em outras partes, ele está mendigando. Na apólice diz filhos desta vida. Então nós não precisamos se esfarrapar de tanto e de tanto para coincidir todas as nossas loucuras, todos os nossos distúrbios e fazê-los deles melhor. O que faz deles melhor é o que Cristo fez de ressuscitar. Ressuscitar quer dizer que algo novo se fez e ressuscitou. E ressuscitar significa que algo novo cresce e que nós chamamos de revelação e de que todas as iniciações falam. Revela-vos, revela-vos. Revelar, revela-vos. É colocar uma vela em si mesmo, várias vezes, simultânea até o fim. Isso chama-se revelação. A vela sempre vai significar algo que possa ser coincidente com uma luz, e de que essa luz possa iluminar, já chama velar. Por isso, no velório vem de velar. Então velamos, haverá de uma luz que vai velar aquilo que está morto. Que tal uma luz que possa velar o que está morto em nós, antes de estarmos?
Então, revelar é algo tão simples que é impossível de conceber, porque só concebemos tudo que é complicado. Somos reis da complicação. Somos reis de todas as concórdias e discórdias e tudo mais nesse mundo, menos de algo muito simples. Acender uma vela, e esta vela ilumina o suficiente para que possamos saber onde estamos. Isto chama-se revelação. Ora, Eurípides Barçanufo, isto parece simples, mas não é simples. O não simples é o contrário que está em nós, o avesso que está em nós, que apaga a vela. Então é a própria revelação instantânea. Isso não é simples. Se fosse complicado, seria simples, mas não. É simplesmente algo que possa ver independente e novo de todo circunstancial, do que significa aquilo que entende desta vida, do modo que entende dessa vida e que luta por aquilo dia e noite, usa todos os recursos orgânicos e extra-orgânicos e extrafísicos para mantê-lo. Cada um de vós, todos e que estão aqui, estes que estão aqui, vamos esclarecer. Muitos estão vindo para esta terra, mas todos aguardam de um modo ou de outro, dentro deste trâmite todo, deste esquecimento todo, e de tudo dentro desse esquecimento todo, de todos os entrecruzamentos possíveis, retornar e fazer a volta outra vez. Então uns aguardam pouco tempo, muito tempo, e outros retornam rapidamente, e outros retornam em sonho, entram num sonho, quando eles acordam, estão pequenos, crescendo outra vez aqui na Terra. Isso quer dizer, como Deus Todo-Poderoso, olhando para Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então não estamos olhando para estes seres que estão aqui fora. E de tudo isso nós estamos falando de nós mesmos. Já que somos o coeficiente disto, o coeficiente do esquecimento é um só, é muito simples. Então, existe um meio termo entre estar esquecido totalmente ou não. Então, recordem do que estão esquecidos agora. Então, o esquecimento está no mundo do esquecimento. E aquilo que está acordado está no mundo do acordado. E quando em esquecimento, ele é absoluto. Se estamos em esquecimento total do fundamento, não lembramos mais, como não lembro de vossos sonhos, como não lembro do que esqueceram a carteira em algum lugar. Não lembram, não existe. Sim? Estamos falando que estamos esquecidos dos fundamentos. Quem não é mortal, levante a mão agora. Quem não é existencial, levante a mão agora. Quem não é da natureza humana e espiritual, levante a mão agora. Quem que reina, que está aqui, que todos recebem por si mesmo, porque não fabricaram, que são inteligentes, que têm a capacidade de conhecer, de saber, e tem a competência, dentro de toda a inteligência possível, que subdivide-se de tal modo, de que consegue ao mesmo tempo realizar toda a obra possível disto. Levante a mão. Levante a mão quem não veio de uma cópula, e de que esta cópula foi sustentada, e de quem estava na cópula, que estava com o poder da cópula, foi sustentado, não fez na esquina, em cima do telhado, fez, ganhou de presente por natureza, e fez o que quisesse disto, como quiseste disto. Quem poderia levantar a mão? Nem Eurípides Barçanufo levantaria a mão nunca disto. Como levantaria a mão? A único que algo, Eurípides, sois estáis desencarnados? Então Eurípides levantaria a mão. Estou desencarnado. Na apólice disto,
podem constatar todos vós que um desencarnado é tanto quanto vós. Ele não é meio inteligente ou um tanto mais menos estúpido ou não. Como com graça a vida, como manifesta. É assim que é nesses tantos mundos. Mas o esquecimento também. Quando vamos em esquecimento total de tudo que tratamos, ele está praticamente num sonho que nunca termina e numa extensão infindável. E encontra sonhadores em uma multiplicidade de seres. Em esquecimento total. Esquecimento quer dizer que é esquecimento. O esquecimento vem aqui. Vamos lembrar juntos? Então tudo isso que tratamos não é simbolismo, não é comportamental. E também tenho certeza que não tão agradável de tratarmos disto. Não tão mesmo. Então a prodigalidade deste pórtico poderia ter outros aportes. Apenas de poder dos seres curadores, reunirmos uma possibilidade rápida de todos os seres curadores estarem aqui. Entrarmos em uma oração, mas olha, está um grande complicador. Entrarmos em oração. Então fazemos de conta que entramos em oração. Entrar em oração é uma pólice de integração inacreditável. Estar em oração não significa que alguém vai orar. A oração surge espontaneamente. Então seria muito difícil apenas entrarmos em oração e os seres curadores que de verdade existem e são, atuarem para todos e todos o mundo, e todos pudessem ir embora naturalmente. Estaria muito mais seres encarnados aqui. Mas aquilo que trazemos não está no âmbito só dos encarnados, mas de milhares de desencarnados. Isto está colocado no mundo e é tão intrigante que o fundamento é tão desinteressante que poucos os veem, até os que estão aqui. Não é interessante. É interessante a discutibilidade que está em cada um, em todos os setores da vida humana. Todas as apólices, todos os conseguintes, todos os ganhos e perdas. E quando vamos a um velório, do que possa significar o máximo, porque é o rito de passagem máximo, indiscutível, absoluto. Tão arrogante que é absoluto na sua arrogância. Final. Vamos lá. E naquilo que possamos, dentro do esquecimento disto, tão esquecimento que vamos lá confabular, vamos lá, mais do que confabular, tratar de nossos sonhos que temos perante aquilo. E todas essas velas que estão velando, não velam a nós mesmos. Significa velar que quando encontramos este definitivo, e este definitivo é para nós, e nunca sabemos quando, que qualquer apólice de todo dia, ele terá que valer muito. Como se todo dia deixássemos pronto para este acontecimento, todos os dias. Isso quer dizer que nós não vamos pisar nos tapetes dos milagres, vamos pisar delicadamente. E na nossa arrogância de dizer que podemos pisar como quisermos, desta terra que é isto, que é aquilo, a pólice disto, de que a possibilidade de ir e vir é gigantesca. Vamos experimentar algo entre todos nós. Todos que estão aqui próximos, que conhecem-se proximamente, ou muito próximo. Então feche os olhos, ou não feche os olhos, e saiba que quem está perto
Ele é da natureza humana espiritual, um existente, um mortal. Depois de tudo, o resto é insignificante. Então, olhem-se. É difícil, não é? Porque estamos acostumados a olhar todos os seres que estão à nossa volta como pessoas deste mundo. Pessoas. E pessoas é um associativo externo gigantesco, altamente discutível, altamente difícil do que possa ser trapaceiro ou não, do que possa ser honesto ou não, do que possa ser ético ou não. E vai se levando. Então, naquilo que é muito visível, os seres da natureza humana e espiritual tão próximos. Então, saibam, cada um de vós, em fundamento, existente em primeiríssimo lugar, porque não há outro modo. Da natureza humana e espiritual, porque não há outro modo. Mortais no sentido da encarnação, porque estão encarnados. Todos dentro dessa premissa vieram do mesmo milagre. Ninguém fez o milagre. Apenas foi intermediário dele, na medida do possível. Ninguém fez nem o próprio sangue, nem a própria vertigem. Dentro disto ficamos menos. E o que é mais? Aquilo que nos sustenta. E que faz a nossa existencialidade, já que não conseguimos realizá-la. E se ela terminar, acabou. Como correspondemos isso com nossos semelhantes? Então, com nossos semelhantes, nós fabricamos pessoas, de um modo ou de outro. Olhamos para ela, olha, quem sois? Nossa, vai dizer, vai tratar algumas horas do que é como pessoa. Uma pessoa tem pai, mãe, tio, sobrinho, mora num lugar geográfico, tem uma incidência, tem uma genética, tem isso, tem condizentes à sua pátria, tem condizentes a seus alimentos, tem condizentes a tudo isso. Dentro de tudo isso, somado e dividido, pode ter um apetite, pode ter uma noção, pode determinar isto, pode determinar aquilo. Para Eurípides Barçanufo, todos que estão aqui não são pessoas, são um milagre. E quando tratamos disto, muitas vezes falamos, parece que é ofensivo. Não sou milagre, não. Eu sou isto. Insignificante. Para qualquer um. Insignificante. Quer dizer não. Significante. Algo de relevo, de relevância. Insignificante. Sem relevância nenhuma. Para o espírito, para a verdade, para o caminho e para a vida. Porque é isso que temos. Depois disto, é insignificante. Então vamos dizer que na apólice de um ser que está mendigando, e ele, por acaso, na rua, pega um daquilo que se assinala e pode ganhar prêmio, olha para aquilo, vai lá e fica muito rico. No outro dia, ele está no melhor chuveiro, no melhor alimento, na melhor comida, no melhor disto. Compra todos os seus semelhantes, faz escravos e escravas. Quer dizer que aquele menorzinho, insignificante, ficou grande. Então é isto. Mas a verdade nossa, não compra bilhete. Somos o próprio bilhete. E o que diz respeito a isso é que se ganhe, se perdemos ou não. Mas o bilhete que somos é sempre ganho, porque ganhamos, estão ganhando agora. Estão ganhando o sustento da vida. Estão ganhando agora, sem parar. E em algo muito inacreditável, tudo será sustentado. Se qualquer um daqui, todos que estão ali, for intermediário de um grande ódio, ele será sustentado. Então, se ele puder resolver que vai
conseguir uma arma, será sustentado a arma, será sustentado a mão, será sustentado tudo. Sempre tratamos. Então, se os infernos existem, é porque são sustentados. E falam assim, tem em vós o verbo, e ele será sustentado de onde possa existir. Se não haveria uma pólice simples dentro de uma lei, que dentro das negociações, chegar para Deus Todo-Poderoso e dizer, não dá para parar de sustentar. O contrário, o escuro. Sinto dizer, não estaríamos aqui não. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Graças que não tem este acordo. Graças. Porque se estamos em expiação, estamos entre a luz e a escuridão. Só somos divinos na nossa interpretação. E ainda por cima, na nossa interpretação será sustentado. Então, cuidado nesta pólice. Então, quando Cristo trouxe, olhai o lírio do campo, que ele é absoluto, ele é o reino máximo do fundamento, e de que ele é sustentado o suficiente para expressar isto. É isto que ele quer dizer, qual é o lírio do campo em nós? Na pólice disto, precisamos saber onde estamos. Saber onde estamos apenas para a revelação traz. Se tudo escurecer aqui e entrarmos, se não tivermos uma única luz, vamos bater a cabeça em todas as paredes. Isso significa para tudo? Devo dizer para todos vós, Eurípides Barçanufo, dentro de um correligionário já definido para Eurípides Barçanufo, dentro de toda a instância de sua última vida, dentro da instância de todo o seu intento, dentro da instância de toda da prodigalidade, dentro do catecismo, dentro da caridade e dentro de tudo isto. Todos apenas sabem de Eurípides Barçanufo, como já tratamos, nesta calçada. Como poderia haver Eurípides Barçanufo estar tratando nesta calçada do portal da edificação? Então não é verdade, Eurípides Barçanufo. Somos tão maus que definimos para os nossos semelhantes a calçada que ele tem que andar, senão não vamos acreditar que ele é. Mas com esse descrédito, Eurípides Barçanufo caminha na outra calçada. E ninguém o interpela, ninguém o interroga. Em absoluto, posso andar calmo e tranquilo pela outra calçada. E outro Eurípides de todos os ares possíveis está naquela outra calçada. Fazendo filas de alimentação e fazendo filas também na capacidade que pudesse curar. Mas sabe que Eurípides Barçanufo alimentou e curou? Absolutamente insignificantemente. Mas o que tratamos é infinitamente maior do que Eurípides pudesse solicitar e dar gratuitamente alguns medicamentos que hoje estão por todas as partes, de consignado de ervas, de combinados de ervas, de combinado de essências. Que está aqui também, combinado de essência, combinado de ervas. Isto é muito simples.
e estou muito à vontade. Este muito à vontade é proveniente. É proveniente da possibilidade deste que possa ser intermediário de uma grande purificação lenta e contínua, de todo o seu esquecimento, de toda a sua loucura, né? Até que pudesse ser intermediário em fidelidade, porque senão haveria da meia loucura falar daquilo que Eurípides trata. Então ficaria meia loucura com isto e aquilo. Haveria de estar em totalidade no interior da revelação. É mais do que eu pudesse, este pórtico, dentro de centenas de seres que pudessem realizá-lo e colocá-lo aqui na Terra. Para que isto signifique tanto, que na pólice de tudo que tratamos para todos esses seres, estamos no começo, no fundamento, no reino dos encarnados. Não são pessoas, estão no reino dos encarnados. Então coloquem aí, onde que é a minha vida? No reino dos encarnados. E é curta. Sendo assim, experimentem então, todos os dias, um pouquinho só existencial. Tem algum modo não estar existencial? Posso estar esquecido disto só. Olhem para toda a civilizatória e veem que vem da natureza humana e espiritual. Vieram para esta terra, não no módico de um esquecimento profundo do fundamento, da potência divina em ação, e que diz respeito àquilo que possa gerar, criar e conceber. Isto significa que é sustentado em nós, da natureza humana e espiritual, gerar, conceber. Através disto e desta potência divina que sustenta o gerar e conceber, todos estão aqui. São gerados e concebidos insignificantemente e depois, em algum modo, no ímpeto orgânico, no ímpeto atrevido, precisam sair. Quando saem, o primeiro algo é que vão respirar o elemento ar desta terra, de que todos os seres, reis, não reis, mendigos, daqueles que estão convalescentes, não convalescentes, aqueles que estão chegando ao momento, respiram, parou de respirar. Quer dizer que o respirar, então se diz que o Pai colocou e deu o ar para nós, se engolfou e respirou, e a vida começou. Para todos nós. Depois, em algo inacreditável, mais milagroso possível, tudo fez-se crescer. Como num mapa. E ele cresceu dentro daquilo. Cada um de vós. Todos os dias, um pouquinho só. A possibilidade que dentro do fundamento passar sede é difícil. Passar sede em todo gênero que é possível. Quer dizer que dentro da fonte é muito difícil estar tão esquecido, de que podemos proclamar enganos e que eles se solidificam enganos na participação de muitos que têm o mesmo engano. E assim Eurípides Barçanufo trataria, isto traz uma grande alegria. E desta alegria que traz. E o que diz respeito ao que Eurípides Barçanufo está tratando aqui, é porque existem laços de que me fazem estar aqui. E estes laços e esta ordem
E dentro da fidelidade diz Eurípides, fundamento. Fundamento. Diz para Abigail, fundamento. Madre Paulina, fundamento. Quem diz isto, e é uma inteligência superior, sabe? Se saírem dele, podem proclamar enganos. Então, desesperadamente, não saímos dos fundamentos de noite, entre nós e tudo. A fonte, a grande fonte. Num instante, ficamos olhando Deus do lado de fora, do jeito que quisermos. Assim sendo, no tempo, equivalente ao tempo dos encarnados e mesmo dos desencarnados, dependendo da impressão do tempo, que pode se alongar, estreitar, ficar maior, ficar menor, mas aqui é um tempo só. Todos os relógios do mundo realizam essa obra perfeitamente. Temos estações perfeitas. E temos as equações perfeitas para dizer o que é dia e noite. E o que quer dizer uma hora. O que quer dizer a quantidade de horas para um dia. E por assim em diante. Quer dizer que se maltratamos disto, vamos viver a noite no dia. E enfim, vai ser um embaraço gigantesco. É um fundamento. É o tempo do Sol. É o tempo do planeta Terra que dá a volta do Sol. Disto existe um cálculo. E do cálculo tornou-se o tempo que nós temos, todos nós, equivalente deste grande mundo. Com as suas equivalências e diferenciais em outros hemisférios, sul, norte, das latitudes, das longitudes e tudo mais. São absolutas. Então, no colégio, quando estiveram lá, trataram de coisas absolutas. Latitude, longitude, não? Cálculos da velocidade da luz. Neste traçado todo, temos um estigma do tempo. Neste estigma do tempo, Elis Barçanufo está dentro dele e diz respeito que tenho um tempo até um ponto onde posso interferir na capacidade orgânica deste que me dá esta possibilidade. Está vendo como abrimos tudo? Abram no fundamento, só no fundamento. Não há líbio disto. E naquilo disto, no proclame máximo deste pórtico, no fundamento maior deste pórtico, um pórtico que intenta, que olha, que abre a porta e diz vivificação. E no contraponto de que tira a vivificação. Quer dizer, apenas com a sobriedade, com a revelação do que tira, facilitamos o que vivifica. E neste aspecto, como sempre tratando, entre os ritos de passagem de finalização entre nós. E ritos de passagem significa algo que jamais, sempre jamais voltará. Quer dizer que de onde vieram, do útero que vieram, e de onde respiraram jamais voltarão. Significa um rito de passagem. É tão um rito de passagem quanto a mortalidade ou quanto o nascimento. Não volta. E naquilo que tratamos, daquilo de vivificação ou mortificação, e de tudo que sustenta, quer dizer que a sustentação máxima que é possível está sendo sustentado naquilo que pesa mais e de que escurece mais e que traz esquecimento do fundamento e que pode produzir toda arrogância no mundo de onde estiverem. E o contraponto disso, a lucidez, a revelação, a boa-ventura, a visão,
todos os facilitadores do apogeu do contágio com os seres espirituais. Isto é muito simples e é uma equação exata. E no que diz respeito, sempre trazemos o ápice de um ser da natureza humana e espiritual, não criado para isso, como todos nós, dentro de um ensejo do ímpeto, que teve a revelação de que este mundo foi feito a cada esquina para tirar algo daquilo que é, de que vem e que nos sustenta. Numa visão máxima disto, então pode fazer de sua vida de tal modo que gastaria o máximo mínimo possível desta potência que atinge, de que desperdiça de 1000 modos e que vai para de desperdiçar. Então todo místico do Oriente, todos os místicos de Maomé, dos muçulmanos, todos os místicos orientais, médio-orientais, todos souberam disso. E dentro de uma escola iniciática, economiza a potência divina. Só esta potência divina é capaz de trazer por si mesmo o caminho. E o contraponto também, o contrário disto. Então, um ser da natureza humana e espiritual, como todos nós, algo no calibre disso, do acontecimento disso, de que, em primeiro lugar, todos os laços que poderiam pertinentes que estavam, e na corresponsabilidade daquilo, agiu dentro da corresponsabilidade daquilo, na voz do Espírito. A tal ponto que esta potência divina estivesse integralizando tudo em sua natureza, e na pólice disto, tinha o intento máximo de tudo, reencontrar direto a fonte de o mais direta possível daquilo que o sustenta. Então Eurípides Barçanufo vai tratar algo numa escala iniciática, o máximo possível que pudesse tratar desta terra. Quando todo manifesto quando tudo que é manifestável e tudo que é sustentado na manifestação, quando existir uma revelação que é superior a isto, a revelação quer dizer que aquilo que não é preenchido, quer dizer que há algo em nós que supera todos isso numa velocidade infinitamente maior, que podemos dizer que é a consciência. E quando esta consciência aflora, e como toda a iniciação traz, ela aflora, o desvínculo com tudo absoluto, e ela é um reino onde não está entre acabar e começar, entre isto e aquilo, ela reina. Ela é a própria sustentação. Mas isto é quimeras, não é? Está muito longe do que tratamos todos nós. Então vamos começar do início como estávamos. Então este ser da natureza humana e espiritual, na forma da natureza humana e espiritual, numa intenção máxima do empenho gigantesco que só existe um único intento. O intento maior possível crístico, não o crístico do lado direito, mas o crístico do lado esquerdo, o fundamento, a verticalidade, não a horizontalidade. E na verticalidade, para este ser acontece algo inédito, como sempre acontece e sempre haverá de acontecer. Uma passagem. É natural que exista, como é natural que todo o vigor de uma planta em algum momento abre uma flor e sai o fruto. Por correspondência. Nesta passagem, totalmente invisível para este mundo comum, para os olhos carnais. E quando ela se apresenta, então todo o universo de velocidade começa a mudar
e mudar, que é incapaz, dentro desta velocidade, saber que nesta velocidade que estamos, podemos experimentar o que pensar, o que sentir, ou tudo isso. A totalidade faz de tal modo. E se existe uma passagem, existe uma porta, e esta porta só se abre quando estivermos totalmente prontos para que ela se abra, incorruptível. Então, sabe, muitos seres tiveram esta passagem, continuaram no mundo, e nunca mais foram os mesmos, e trouxeram para o mundo todo o conhecimento do mundo espiritual. Todos se despojaram de tudo, e só tinham um caminho: retornar e tratar para todos os seres que possível, que possam encontrar do que significa esta passagem. Enfim, esta passagem, ela tem um empuxo, algo que traz para dentro, por um poder inconcebível. E quando se está nisso, não se sabe mais que distância, nada mais. Atinge algo inacreditável. Em primeiríssimo lugar, o espírito do descanso. Porque fizeram o inquisitivo, fizeram entre todos os seres o que todos mais precisam. Sabe o que surgiu? Descanso. E neste lugar de descanso, com este ser, entra no espírito do descanso. Algo inacreditável, este ser da natureza humana e espiritual. Pensa que chegou no céu. Ele sente que chegou no céu. Sua totalidade sabe que está no céu. Seus pés, sua cabeça, seus braços e tudo mais. Quando isto acontece, naturalmente, como um fruto nasce, explode em gratidão. Não é uma gratidão que está em um lugar externo, que ele fala dela. É uma gratidão da entrada de nós, da gratidão, porque a gratidão é uma moradia para qualquer ser da natureza humana e espiritual. Em todos os moldes possíveis de gratidão, dentro do esquecimento, dentro da maldade, do ódio, dentro de tudo que é possível, a gratidão sempre existe. Em gratidão, no estado da gratidão, surge espontaneamente algo que explode deste ser da natureza humana e espiritual, que é a oração. Quer dizer que a oração não estava naquilo que podemos discutir. Será que vou orar? Será que devo orar? Será que é verdade que orar salva? Não. A oração explode. Isso quer dizer algo, que quando tem uma potência regimentada, oramos, e gratidão, e oramos, e estamos gratos, e oramos, estamos gratos, e oramos, estamos gratos. Quando esta oração acontece, vamos excepcioná-la aqui, já que um tanto disto que tratamos, bem minúsculo, está aqui entre nós. Abrimos as palmas das mãos para cima. Um dispositivo muito simples, de presença. No acorde disto, há 3 vertentes no portal da edificação. Quando estamos em oração, 3 vertentes escolhidas para este pórtico de um grande fundamento e de algo em esquecimento profundo. Primeira vertente, para cada um de nós, para cada um de vós, neste trânsito imenso entre vidas, existe um ser da natureza humana e espiritual, desperto, acordado, limpo, tomado banho, que não vem trazer infâmias e nem vem trazer mendigos, mendigância, e de que está próspero,
para cada um de vós, vai se aproximar e vai colocar as mãos em cima da vossa mão. Talvez ele diga, nossa, quanto que eu esperei por isso. Mas eu tentava, mas como? Como? Estamos em distração 24 horas ou 48 horas por dia. Como poderias ter uma atenção e uma disponibilidade suficiente para estar e colocar as mãos em cima? O restante é com relação a todos vós. Que ouçam ou tratem como quiserem. E aqui estamos em outra velocidade, simples. Em contágio, simples. Com um ser que apenas está invisível, mas olhem vossas mãos, sintam que é uma pequena corrente. Não é o tato que vê e sabe. O tato não é o tato, é outro tato. Uma outra vertente, outra possibilidade, como quiserem, outro intento. Vamos tratar dos guias, porque os guias estão na vida de todos. E daquilo que, no momento de muito e grande dificuldade, ou de grande engano, ou de tudo que possa, reivindicamos os nossos guias. Os guias moram, residem, atuam em irradiações próprias. Então são 7 fundamentais, subdivididas em muitas. E quer dizer que cada um está no auspício de uma irradiação e um guia proveniente desta irradiação. Não é um guia para todos, não é um guia que está para a gente explorar e quiser o que quiser. Não é um guia que tem obrigação, não é o guia de nada disso. Ele é uma criatura dentro de um prognóstico de criação, de matriz. É muito simples tratar de um guia. Quer dizer que todos os lugares que possamos nos perder, fora fora do quadrante onde não nos perdemos. E quando nos perdemos, precisamos de um guia. Então, quando estamos nas grandes montanhas, nas grandes florestas, nos grandes desertos, e por acaso nos perdemos, então, um guia encarnado pode aparecer e podemos simples implorar para este guia encarnado e dizer, estou perdido, me leve para o oásis, a fonte. Naturalmente ele diz, siga-me, e vamos segui-lo, talvez em lágrimas de salvação. Vamos viver de novo. Não é isto que é um guia carnal, onde estamos perdidos naturalmente na geografia do mundo. Em vertentes outras que estamos perdidos, sempre haverá um guia específico para isto. E este guia específico é quando estamos perdidos em grandes confusões, em grandes dores, em grandes perturbações, em grandes angústias, seja o que for, e ansiamos por um guia. Então este guia sempre
correspondente ao que tratamos, baterá na omoplata esquerda e de sentir a aproximação dele. Só que ele diz assim, tudo que está neste reino, de tudo que está aí, é uma floresta imensa. Está perdido nela, está perdido em vós mesmo. E tem um detalhe, siga-me. Sabe que todos vão dizer, e todos dizem, não, primeiro, nesta floresta que diz aqui, vai ter todos os meus arranjos dos modos todos, mas posso levar isto e levar aquilo. O guia dirá assim, quando estiver pronto, me chama. Mas quando estiver pronto, me chama, saiba. Eu não tenho obrigação nenhuma de estar aqui. É o meu feitio, é a minha natureza. Não tenho correspondência nenhuma de resolver soluções de enganos gigantescos, onde a natureza vai, por si só, vai resolvê-la. Mas se quiser seguir-me, siga-me. É só seguir. E podemos, então, sentir algo como um som bem sutil, que são as irradiações. Essas irradiações são elas sustentadoras, intermitentes, intermitentes, intermitentes. A terceira vertente, que é muito simples, seres curadores da natureza humana e espiritual e do mundo natural. Quer dizer que espiam, que evoluem em outro campo de vida que não dos encarnados. Mas quando são chamados adequadamente, eles vêm, porque eles trazem minerais e essências onde não existe nesta orbe, e de que teriam um facilitador enorme de cura. Olha como Eurípides é falador. Então saiba, dentro da intenção de que é sustentado em vós, daquilo que puderam extrair, através da escrita, através da intenção, através de tudo que puderem, dentro de que estão aqui dentro de uma petição de cura, serão atendidos inexoravelmente, a menos que batam a porta no rosto destes seres e digam, não entram aqui porque é do meu interesse, não o seu. Estes seres curadores se aprofundam rapidamente e velozmente, porque é o próprio edifício da cura, porque onde existe aquilo que degrada e tem a moléstia, tem o contraponto que é a cura. Quando ativados, se resolvem. Então, Eurípides Barçanufo tem a permissão de dar um exemplo para todos vós. Este que tem um fator simples e um dom simples, é um facilitador para o Eurípides Barçanufo estar se expressando. Tem um pequeno distúrbio lacrimejante nos olhos. Esse distúrbio lacrimejante dos olhos tem um fundamento. Tem um órgão que está sarando, porque estão curando este órgão, o baço. E o baço que não está curado, ele traz alguma dificuldade naquilo que possa lubrificar os olhos. E está curando o baço, e de repente, quando o baço estiver curado, pode estar curado os seus olhos. O que era porta fechada? Porque administrava álcool. E o álcool fez do baço trabalhar lentamente. E o baço, para se recuperar, que é diferente do fígado, ele demora bem mais. Compreenderam todos vós? Ele permitiu que trouxesse. Então este
este pequeno desequilíbrio vai ser curado quando o seu órgão maior estiver. E pode levar alguns meses. Como pode levar alguns meses outros acontecimentos. Isto é para todos nós. E para tudo. E para tudo isto existe uma convalescência, um cuidado com isto. E para tudo isto existe algo. Há muitas velocidades na cura. Então esses seres podem atingir a primeira velocidade, a segunda, a terceira velocidade. E da velocidade maior vem para menor, e vem para menor, até que a cura se faça. Quando a cura, ela faz de conta de que é rápida, ela é provisória. E se é provisória, ela pode estar resultante em desequilíbrios outros. Então tenham paciência. E não é realizada apenas em uma operação, mas em várias operações, de acordo com o que é preciso, apenas dito por estes seres, e eles são muito rápidos. Então não estão atuantes apenas com encarnados, mas com os desencarnados. Milhares. Milhares deles. Vamos aproximar as mãos. Quando aproximamos as mãos, uma síntese de tudo que tratamos. Que seria impossível quando essa mão dizer externamente que Deus Todo-Poderoso, a consagração diz que sou o fomento máximo do Pai em ação. O fomento máximo é a possibilidade máxima de todos os tesouros reais do que represento nesta terra. E consagramos ao feitio disto, e consagramos a toda a potência divina que faz realizar. Num consignado simples, de centenas e centenas ou milhares de anos, identicamente. Sempre é uma coincidência única. O Pai, o sustentador, o Criador, o Filho. Aquilo que é sustentado e aquilo que é criado. E o Espírito Santo, que significa para sempre. Aquilo que jamais poderíamos utilizar de nossos recursos para sabê-lo, significa que eternamente jamais será desvendado. Podem abaixar as mãos. Bens a Deus por esta possibilidade única entre nós, esta alegria entre nós, estes gestos entre nós. E num critério, um pedido muito simples para todos. Quando se encaminharem, lentamente, sem pressa, vão abrir um portão
e vão entrar neste grande mundo civilizatório. E ele vai chamar todos, um por um. Apenas não deixe apagar a vela. Nossa, sou impotente perante isto, sou impotente perante isto, sou impotente perante isto, sou impotente perante isto. Com a primeira lei fundamental, básica e simples. De toda a iniciação e de todos os fundamentos, para aquele ser que é profundamente impotente perante o álcool, perante a loucura, perante a ganância, perante a luxúria, perante a crueldade, perante o ódio. E de que temos a revelação disto, será um grande princípio. Está encerrado. Salve, filhos e filhas.